a nossa primeira aula de estatística, né? Eu espero que seja uma aula agradável, eu espero que seja uma aula que eu consiga, assim, trazer o conteúdo para vocês. Como todas as minhas aulas, como que funciona? Eu tento trazer o conteúdo da aula, trazendo como exemplo o nosso dia a dia. Por quê? Porque eu acho muito mais válido, muito mais fácil de entendimento de cada aluno. A gente trazer aí as nossas realidades do dia a dia. O intuito aqui, antes de mais nada, não é que vocês decorem. Cada professor tem sua metodologia, né, a forma de dar sua aula e tudo mais, mas eu, particularmente, para mim, não tem necessidade com que o aluno decore. Por quê? A decoração, hora ou outra, você vai esquecer dela. Hora ou outra, ela não vai verberar na sua vida para a vida toda. Em algum instante, ela vai apagar a decoração. Então, o intuito meu realmente é que, quando eu trouxer a matéria para vocês, quando eu trouxer os exemplos, quando eu trouxer a parte teórica, que eu vou buscar, que eu busco lá da apostila de vocês, e algumas eu trago de alguns estudos que eu faço, é que quando eu der um exemplo do nosso dia a dia, vocês consigam assimilar. Quando eu falar sobre estatística, eu não quero, o intuito não é que vocês decorem, é que quando vocês ouvirem aí no dia a dia, no mercado de trabalho, no local onde vocês trabalham, vocês ouçam falar de estatística e lembrem do exemplo que eu dei, e vocês consigam assimilar. Vamos lá. Eu não me apresentei, desculpa inicialmente, meu nome é Roberta, né? Nós vamos aí trilhar esse caminho da nossa disciplina de estatística. Espero que seja uma disciplina gostosa. Eu vim aqui trazer o que eu sei sobre a disciplina, porém, nenhum ser humano sabe tudo. Eu não sei de tudo e nem vocês sabem de tudo. O que a gente pode fazer? Nós podemos complementar o conhecimento de cada um. Eu complemento aquilo que eu sei, que eu estudei, que eu pesquisei, e vocês podem complementar aquilo que vocês trazem da realidade de vocês, ou se alguém tiver algum conceito para passar para nós, ok? Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer algum questionamento? Quer dar uma boas-vindas? Fiquem à vontade. É uma sala tímida? Parece, né? Gente, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar com vocês a tela, né? Dentro do compartilhamento dessa tela, eu vou buscar lá os slides que eu preparei da aula e eu vou passando cada slide e vou falando sobre ele. E a gente vai discutindo sobre ele. Todas as minhas aulas eu dou abertura para que os alunos eles possam interromper a aula tranquilamente, desde que seja sobre o assunto da matéria. Ah, professora, eu utilizo isso no mercado onde eu trabalho, eu utilizo isso na empresa onde eu trabalho. Então, vamos trazer isso para o nosso dia a dia e a gente vai debater. Aquilo que eu não souber, tranquilamente, a gente pega e pesquisa. Peço a algum de vocês para ir pegar o celular e pesquisar para a gente. Aquilo que eu souber, a gente vai destrinchando, ok? Vamos lá, vou partilhar com vocês aqui. Vamos lá. A nossa primeira aula de estatística, e aqui eu trouxe para vocês inicialmente sobre os conceitos básicos da estatística. Lembrando, gente, que eu sigo a apostila que a escola disponibiliza para vocês em PDF. Porém, vocês vão encontrar algumas coisas que eu trouxe da apostila, mas algumas coisas eu complementei. Mas se vocês forem ver todo o segmento dos slides que eu faço, está tudo passo a passo. Lógico, algum conceito ou outro está diferente da apostila, porque às vezes eu trouxe alguma coisa para complementar ou de algum livro que eu tenho. Mas de todas as formas, os tópicos o qual está lá na apostila de vocês, todos eles vão ser passados aqui na nossa aula. Vamos lá. Conceitos básicos da estatística. Primeiramente, antes de falar sobre conceitos básicos da estatística, o que eu achei melhor? Eu trazer aqui para vocês algum questionamento, algumas perguntas, para que nós possamos assimilar e entender aonde está a estatística no nosso dia a dia. Em que parte da nossa vida ela faz parte? Ela orienta a nossa vida, nas nossas decisões, nos nossos hábitos, no nosso jeito de ser e de responder. Então, eu trouxe aqui para vocês essas perguntas. Qual a importância dos dados apresentados pela mídia e pelos dispositivos de comunicação? Ah, professora, mas o que isso tem a ver? Por que a senhora está fazendo essa pergunta? Qual a importância dos dados apresentados pela mídia e pelos dispositivos de comunicação?
Eles interferem na nossa tomada de decisões e refletem na nossa opinião? O que vocês acham? Particularmente aí, vocês, no íntimo de vocês. Vocês acham que os dados os quais a mídia, e a mídia, o que é a mídia? A mídia são os canais de TV, a mídia são os sites que a gente pesquisa, a mídia é o próprio Instagram, é o Facebook, é a mídia. Então, a mídia é tudo isso. Então, os dados os quais nós vemos, nós alimentamos no nosso dia a dia, de alguma forma, ele interfere na nossa vida? O que vocês acham? Sim ou não? Eles interferem sim. Por quê? A forma com que muitas das vezes nós estamos respondendo à vida de alguma forma, vou dar um exemplo aqui, predileção sobre um determinado estilo de carro, ou marca de carro, algum conceito, alguma roupa, uma vestimenta, ela interferiu em nós em algum momento. Através de quê? Através da mídia. O que as grandes marcas fazem? As grandes marcas, elas pesquisam qual que é o perfil dos clientes, como que a sociedade está conduzindo, qual é o papel que a sociedade está protagonizando, e através dessa pesquisa, o que elas fazem? Elas começam a injetar na nossa mente. E como que elas injetam na nossa mente? Através da mídia. Informações para conduzir com que nós possamos escolher um certo tipo de produto. Professora, mas o que isso tem a ver com estatística? Tem tudo a ver com estatística. Por quê? Imagina se lá, vou dar um exemplo aqui, e a Fiat, por exemplo, vou escolher uma marca de carro aqui, a Fiat. Ela vai começar a fazer propaganda e nas grandes mídias, seja através do Instagram, por algum influencer, mais para frente a gente vai falar sobre isso, ou seja, através dessas grandes mídias, SBT, Record e Globo. Ela vai lançar um carro e vai começar a fazer essa propaganda sobre esse carro. Antes da Fiat, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, lançar essa propaganda, lançar esse marketing na mídia, ela fez uma pesquisa a qual, estatisticamente, ela consegue orientar o público dela a consumir esse produto. Então, vamos supor que, dentro das pesquisas lá de Ibope, verificou-se lá na pesquisa que entre as 6 às 8 horas da noite, às 10, há uma demanda maior de pessoas assistindo a TV. Então, o que a Fiat começa a verificar? Se entre as 8 às 10 há uma demanda maior de pessoas assistindo a TV, qual tipo de programa está passando entre as 8 às 10? Ah, é o programa X. Então, esse programa é voltado mais para qual idade? Ah, para essa idade aqui, supondo, de 30 a 60 anos, ou de 30 a 70 anos. Então, isso significa que, analisando esses dados estatísticos, a gente consegue verificar o nosso produto, ele é feito para qual idade? Qual idade que consegue comprar o nosso produto? Ah, essa idade aqui. Então, sim, dentro dessas pesquisas estatísticas aqui de Ibope, do perfil de pessoas que estão assistindo essa TV, desse horário entre as 8 às 10, o nosso produto, a gente vai conseguir injetar na mente delas a vontade, o desejo de comprar o nosso produto. Então, a estatística, gente, ela está o tempo todo presente na nossa vida. Vamos supor que eu vi uma pesquisa esses dias, eu acho que foi 150 mil, se não me engano, é 150 mil. Talvez, se alguém tiver com o celular aí aberto, o computador e quiser pesquisar, pode pesquisar e interromper. Mas até 2030, o Brasil vai fazer mais de 150 mil milionários. Até 2030, o Brasil vai fazer mais de 150 mil milionários. Então, isso foi feito como? Foi feita uma pesquisa estatística. E para fazer essa pesquisa estatística, agora, o que as empresas vão fazer? Espera aí. Então, dentro dessa pesquisa que foi feita da estatística, que estatisticamente está falando aqui para nós, esses dados da estatística estão informando para nós que até 2030 o Brasil haverá mais de 150 mil milionários. Então, isso significa o quê?
Significa que empresas que possuem, que prestam serviço ou que produzem produtos para milionários, elas vão conseguir o quê? Injetar esses produtos na mente desses futuros milionários. Porque o mercado vai crescer, o nicho a qual essa empresa vai conseguir atuar vai crescer. Então, isso tem tudo a ver com a estatística. Nenhuma empresa, gente, quando ela lança um produto, supondo que uma empresa aí lançou um produto hoje, o presidente da empresa, a diretoria da empresa, a parte estratégica da empresa, de planejamento estratégico, eles não dormiram e acordaram da noite para o dia e falaram, vamos lançar esse produto. Não, gente. Toda empresa bem estruturada, antes que ela lance um produto, ela precisa de quê? De dados estatísticos. E através desses dados estatísticos, ela vai conseguir o quê? Interpretar e aí sim verificar se é possível ou não ela potencializar esse produto dela dentro do mercado. Supondo aí, outra pesquisa que essa aí eu já consigo falar com mais clareza. Até 2030, a doença que mais vai matar no mundo vai ser a depressão. Vão ser doenças patológicas da mente. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e assim por diante. Então, até 2030, a doença que mais vai matar no mundo vai ser a depressão. Vendo isso, o que acontece? Esses dados não foram os dados que alguém... vou escrever aqui que até 2030 a doença que mais vai matar vai ser a depressão. Não, gente. Houve uma pesquisa. E para ver essa pesquisa, houve uma estatística. E através dessa estatística, desses dados, o que as empresas vão fazer agora? Agora vocês podem verificar. Quem tiver curiosidade de verificar, eu que já sou do nicho dessa área, a gente consegue verificar o aumento de indústrias farmacêuticas que estão agora o quê? Lançando novos medicamentos no intuito de combater, ajudar no tratamento da depressão, da ansiedade, dessas doenças patológicas. Vai começar o quê? O aumento de profissionais qualificados que estão querendo pegar esse nicho, já que vai ter o quê? Mais clientes. Pessoas necessitando desse serviço. E assim por diante. Então, você vai ver o quanto que essa estatística ela interfere diariamente no nosso dia a dia. O quanto que interfere no nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós consumimos. O plano de governo. O ano de 2025 já está quase chegando. Então, o que o governo faz? Ele faz um plano de governo. Através desse plano de governo, estatisticamente, ele coloca lá, olha, eu estou chutando esses dados, X% vai ser destinado para educação, Y% para saúde, outros por cento vai ser para segurança, agronegócios e assim por diante. Então, dentro dessas pesquisas, ele consegue verificar que, estatisticamente, nós vamos utilizar aí 300 milhões de reais, de dólares para a educação. E verificando isso, o que acontece? Dentro, estatisticamente, nós vamos utilizar 20 milhões destinados para a área da segurança. Já que o governo planejou e fez um valor estatístico para utilizar na área da segurança, o que as empresas voltadas para a segurança começam a verificar? Então, elas já começam a verificar aqui, se o governo já lançou lá no plano de governo que ele vai destinar X verba para a área da segurança, então essas empresas começam a verificar o quê? Tentar pegar uma fatia de mercado para que elas possam morder e crescer, e lucrar sobre isso. Aqui fala aqui, algumas áreas que a estatística pode ser aplicada. Ciências naturais e sociais. A estatística é amplamente utilizada nessas áreas. Como assim, professora, na área das ciências naturais e sociais? Se você colocar agora qual vai ser o tempo dessa semana, a meteorologia dessa semana, ele vai destinar para vocês, segunda-feira vai estar X grau, com percentual ou não de chuva ou de sol, na terça, aí vai falando todos os dias da semana, até no domingo. Dentro disso, o que isso interfere? Interfere tudo. Supondo que a gente está falando de uma cidade praiana.
Então, aí verificou-se lá, durante a semana, que vai chover todos os dias. Estatisticamente, que a meteorologia é uma estatística, é um estudo que é feito. Coleta-se esses dados, estuda essa ciência e coloca lá nos gráficos estatisticamente. Aí coloca lá, se é uma cidade praiana, fala lá que vai chover durante essa semana. Vocês acham que vai aumentar ou vai diminuir os turistas? Vai diminuir. Porque se um turista está decidindo entre ir ou não e ver que vai chover todos os dias, ele vai recuar, ele não vai. E o que isso vai influenciar? O consumo naquela cidade vai diminuir. As vendas de artesanato, porventura, se aquela cidade praiana tem, vai diminuir. As hospedagens naquela cidade, hotéis, pousadas, vai diminuir. Então, a estatística ela influencia diretamente na nossa vida. Ela é um efeito cascata na nossa vida. Porque dentro das ciências naturais, nesse exemplo que eu citei para vocês, lá da cidade praiana, lá a meteorologia ela coloca uma estatística de chuva, segunda, terça, assim por diante. E aí, em relação àquela estatística da chuva lá, da meteorologia, as cidades, o ser humano, a população, ela vai começar a tomar suas decisões baseado naquela estatística da meteorologia. Outra área que pode ser utilizada a estatística é na administração pública e privada. A estatística é aplicada em diversos setores, como o financeiro, onde os estatísticos podem analisar riscos e avaliar investimento. Lá, vamos supor, eu acabei de citar o exemplo e vou voltar nele. Eu falei do plano de governo. O governo em 2025 coloca lá o seu plano de governo, e lá ele detalha, porque está aberto para a população. Nós que não temos esse hábito, mas está lá, se você tiver interesse de pegar o plano de governo, ele coloca. Se ele vai seguir ou não, já é outro caso, mas ele coloca. Aí ele coloca lá tantos percentuais para educação, tanto para saúde, foi o que eu acabei de dar o exemplo para vocês, tanto para segurança e assim por diante. Dentro desses dados, o que vai fazer? Eles começam um mundo privado, o setor público, ele começa a analisar os riscos. Quais são esses riscos? Se o governo, porventura, no ano de 2024, ele injetou mais dinheiro na educação, 30 bilhões, por exemplo, na educação, não foi esse dado, estou chutando, 30 bilhões na educação, e no ano de 2025 ele vai injetar só 20 bilhões, gente, o que isso vai acontecer? Quais são os riscos dessa decisão para a população, para a sociedade? Porque lembra que é um efeito cascata? Se o governo investe menos na educação, consequentemente, vários setores vão ser afetados. Primeiramente, o analfabetismo vai ser afetado. Depois, outros setores vão ser afetados. Até que a segurança é afetada. Por quê? Porque se as crianças ou adolescentes não estão indo à escola, não estão tendo uma educação, não estão conseguindo, consequentemente, tem mais facilidade, infelizmente, desses adolescentes, ainda mais dependendo da área do Brasil, dessas cair na criminalidade. Então, lembra que é um efeito cascata? Cai na criminalidade, o que acontece? Aumenta lá os roubos, homicídios e assim por diante. Então, a segurança é atingida. Na medicina, a estatística é usada para analisar o desempenho de remédios, determinar fatores de risco de doenças e comparar resultados de tratamentos clínicos. Gente, um exemplo aqui que a estatística é muito utilizada é na nossa medicina. Os medicamentos que a gente compra, você pensa aí para você agora, um medicamento que você toma, seja de uso contínuo ou algum medicamento, até para dor de cabeça, uma simples Neosaldina, um simples dipirona, que você toma quando está sentindo uma dor de cabeça. Esses medicamentos, eles não foram produzidos na indústria farmacêutica e colocados no mercado de imediato. Houve aqui, vocês sabem que quando se produz, quando se lança um medicamento, antes dele chegar lá nas glândulas lá das farmácias, o que acontece? Ele passa por um período de teste. Aí tem aquele chamado cobaias, não tem? Quando é o ser humano, ele assina lá um termo que ele está ciente de que ele é um cobaia, dos efeitos que podem surgir assim por diante. Então, se
A indústria farmacêutica vai lançar um novo medicamento para enxaqueca, por exemplo, para dor de cabeça. Antes dela colocar eles nas glândulas lá das farmácias, o que acontece? Ela pega lá uma fatia, algumas pessoas, vamos supor, 100 pessoas que serão cobaias, e essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão tomar esse medicamento durante X tempo. As 100 pessoas têm que tomar no mesmo período e no mesmo tempo. E aí, verificando isso, o que acontece? Eles conseguem verificar dessas 100 pessoas, quais 80% do nosso medicamento foi eficaz? Então é um medicamento que realmente vai sanar com o problema da dor de cabeça. Aquilo que nós vendemos, que nós estamos falando que ele é, para que ele vai resolver, e realmente ele vai resolver. Outro exemplo, quando você olha lá na bula do medicamento, está constando lá o efeito colateral, vamos supor, tontura, vômito, náusea e assim por diante. Não é assim do nada que o farmacêutico ou bioquímico colocar esse medicamento vai dar tontura, esse medicamento vai dar náusea. Não. Lembra que no exemplo que eu citei, das 100 pessoas que foram cobaias, dessas 100 pessoas, com certeza, se eles colocaram lá que esse medicamento dá vômito, náusea, é porque um percentual estatístico delas deu vômito, sentiu náusea. Então, se esse percentual sentiu, então eu preciso colocar lá na bula que ele tem a probabilidade, pode ser que não aconteça, mas tem a probabilidade. Porque se eles colocam que tem lá a probabilidade de sentir náusea, vômito, é que em algum momento, quando os cobaias tomarem esse medicamento, algum percentual estatístico deles sofreram esses sintomas. Deu para entender? Gente, se não estiver dando para entender os exemplos que eu estou falando, por favor, vocês interrompem. Pesquisa de opinião. A estatística é usada para pesquisas eleitorais e pesquisas de opinião pública. Quando a gente está tendo lá o ano eleitoral, aí vamos supor, vai ter eleição de presidente, candidato A e candidato B. Só um momento, gente. Candidato A. Tá dando para ver os slides? Eu acho que tá dando. Se não tiver, vocês interrompam, por favor. O meu tá dando de boa. Então tá bom. Beleza, obrigada, Ana. Então, lá, nas pesquisas de opinião, aí supondo, vou dar um exemplo aqui para vocês do presidente. Vai ter eleição, aí tem lá o candidato A e o candidato B. Vocês viram que quando coloca lá o Ibope, o Datafolha, sei lá, a empresa lá que faz as pesquisas de opinião, colocam lá, supondo, candidato A, 45%. Aí coloca lá, chances de erro, 2% para mais e 2% para menos. Candidato B, 50%. Chance de erro, 2% para mais, 2% para menos. Nulos. Aí colocam lá aqueles que não vão votar e assim por diante. Aquilo lá não é que a empresa, ela do nada, olha, vamos colocar esses dados. É porque houve uma pesquisa. O que eles fazem? Eles colocam funcionários deles, contratados, que vão até a rua, e lá na rua eles vão fazer a pergunta. Vão fazer a pergunta. Para qual candidato você votaria? A ou B? A. Então, coloca o xizinho. Se alguém falar assim, nenhum, coloca nenhum. Se alguém falar, não vou votar, coloca lá no ausente. E aí, o que acontece? Eles vão coletar esses dados. Depois de coletar esses dados, eles vão analisar, eles vão interpretar. Interpretando esses dados, aí eles colocam eles no gráfico, na estatística. E assim a gente consegue verificar quem que vai, dentro da probabilidade, quem vai ganhar ou quem não vai ganhar. Isso é muito importante, porque já viu que quando vai verificar lá as urnas, falam assim, candidato A teve mais votos na região sudeste, candidato B teve na centro-oeste ou na região norte, e assim por diante. Isso é importante por quê? Porque dentro dessa métrica, o que é a métrica? Medida. Dentro da medida da estatística, o candidato ele consegue verificar, olha, eu fui pouco voltado nessa região sudeste, então eu vou injetar mais campanha, eu vou injetar mais propaganda nessa região, porque eu estou tendo muita pouca aceitação. Então, vocês veem o tanto que a estatística é fundamental na nossa vida. O marketing. A estatística é usada em campanhas de marketing. Como eu falei lá no início, e vou falar novamente. Se tem um exemplo de marketing, foi o que eu acabei de utilizar.
Se tem um candidato A e um candidato B, e porventura, dentro da pesquisa eleitoral, verificou lá que na região norte ele está tendo muita pouca votação, o que o marketing faz? O que a equipe de marketing dele faz? Começa o quê? Implantar, injetar na mente da população da região norte sobre o quanto ele é bom, o quanto que o governo dele será bom, para tentar o quê? Pegar votos, pegar essa fatia lá do concorrente. Meio ambiente. A estatística é usada para estudar e monitorar alterações e impactos ambientais. Só um momento, gente, beber uma água. Um exemplo aqui que eu gosto muito de dar sobre esse meio ambiente aqui foi no caso, infelizmente, que aconteceu no Rio Grande do Sul, daquela tragédia mesmo, tragédia. Hoje, diante de todas as investigações, a gente sabe, logo no início também a gente já sabia, que aquele acidente ele poderia ser evitado. Ou se evitado não, ele poderia, deixa eu corrigir, fazer uma correção. Ele poderia até acontecer, porém as mortes poderiam ser evitadas um grande percentual mesmo. Mas, infelizmente, o que eles fizeram? O que os responsáveis fizeram? O que os governantes fizeram? Eles ignoraram os dados da estatística. Porque lembra lá nas ciências naturais e sociais? Quando você verificar lá na tragédia do Rio Grande do Sul, eu não sou dessa área ambiental, mas aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente pesquisa, que a gente ouve e que a gente lê, a estatística mostra lá que aquela tragédia aconteceria em algum momento. Em algum momento aquela tragédia aconteceria. Porém, o que aqueles dados da estatística das ciências naturais, quando apresentou para o governo, ele serviria para quê? Um alerta. Se serviria um alerta, o governo deveria ter avisado a população e montado um plano para evacuar aquela, de alguma forma, mais que eram cidades, mas para evacuar de alguma forma aquilo lá. Ou avisar, pelo menos, se cada um decidia que se queria permanecer ou não. Mas como o governo, infelizmente, ele quis ignorar os dados, e tem uma coisa, gente, que eu carrego para a vida, a matemática não mente. O ser humano pode mentir, mas a matemática ela é exata, ela não mente. Não tem como mentir na matemática. Às vezes você vê uma pessoa muito assim, eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de dar. Às vezes a pessoa está num carrão, uma casona. Aparentemente, você olha e pensa, aquela pessoa tem uma vida excelente, é uma pessoa rica. Se não é rica, tem uma vida excelente. Mas a matemática não mente, porque é uma ciência exata. O fato daquela pessoa estar naquele casão e naquele carrão, às vezes a conta bancária dela está um terror. Às vezes o nome dela está mais sujo do que tudo. Então, o que acontece? Lembra que a matemática não mente? Eu posso aparentar algo. Eu estou falando agora nesse exemplo que eu dei, das finanças. Mas se verificar na conta, será que a forma que eu visto, o carro que eu ando, a minha conta consegue sustentar isso? Por isso que a gente fala que a matemática não mente. E nesse caso do Rio Grande do Sul, eles preferiram ignorar os dados. Eles preferiram ignorar um acontecimento que a matemática, que a estatística é uma ciência. A matemática é uma ciência. E a estatística é um ramo da matemática. Então, ela não mente, os dados não mentem. Lógico que eles podem oscilar alguma coisa ou outra, mas não mente. Se verificou, se captou, se analisou que aquilo lá ia acontecer em algum momento, coletou os dados e colocou eles em forma gráficas, em estatística, para que eles pudessem verificar, teria que ter tido um cuidado maior quanto àquilo. Aqui eu trouxe para vocês o conceito de estatística. Professora, mas por que só agora você trouxe o conceito de estatística? Porque eu gosto, assim, eu gosto muito de tentar trazer para o dia a dia o conceito para depois vir com o conceito, com a teoria, com aquilo que os estudiosos, os mestres falam. Então, dentro dos estudiosos, os mestres, o que eles falam? O que é estatística? Estatística é um ramo da matemática que se dedica a coletar, organizar, analisar e interpretar dados.
com o objetivo de transformar esses dados em informações. Então, gente, o que a estatística é? É um ramo da matemática. O que a matemática é? Uma ciência. O que a matemática é? Uma ciência exata. Então, a estatística ela é numérica. Espero que, se não estiver dando para entender, por favor. Professora, você está falando rápido, a gente não está conseguindo entender. Pode falar. Então, a estatística é um ramo da matemática, a matemática é uma ciência exata, porém, então, ela tem dados numéricos. Então, o que faz? O que a estatística faz? Ela coleta os dados. Lembra lá da eleição? A empresa que faz o Ibope, que faz as pesquisas eleitorais, ela contrata um grupo de pessoas, coloca esse grupo de pessoas na rua e elas vão coletar esses dados. Pronto, coletamos esses dados. Está tudo aqui. Depois da coleta desses dados, o que fazem? Eles vão organizar esses dados. Agora a gente vai organizar esses dados, vai transformar eles em números. Transformando esses dados em números, agora a gente vai fazer o quê? Analisar esses números. E analisando esses números, a gente vai interpretar. Interpretando esses dados, agora a gente vai tomar decisões baseadas nesses números. Viu? Porque o quanto é importante. E dentro da estatística não existe nenhuma área que é menos ou mais eficiente ou mais importante. Desde a pessoa lá que é contratada para coletar os dados e colocar lá no sistema, ou colocar na prancheta, que se bem que hoje é tudo informatizado, mas colocar lá no sistema, ele é importante. Porque imagina se quem coleta os dados vai lá na rua, fica lá na 25 de março, ou fica lá na Avenida Paulista, e aí ele fala assim, qual candidato que você vai votar? Faz a pergunta, candidato A ou candidato B? Aí as pessoas, de cada 10 pessoas que falou que vai votar no candidato A, ele troca e fala que a pessoa falou que vai votar no candidato B. Você tem noção da bagunça que faz numa sociedade, num país? Por que faz bagunça? Porque enquanto a população estava falando que ia votar no candidato B, o fulano decidiu por conta própria falar que eles iriam votar no B. Então, isso faz uma bagunça dentro de um país. Faz uma bagunça dentro de uma sociedade. Por isso que é muito importante. Um exemplo que eu gosto muito de citar aqui também é no ramo financeiro. Você aí, dentro da empresa, ou quem já trabalhou em caixa, imagina se vou ter uma empresa lá, uma indústria, que ela vende X produtos, e aí o que acontece? Qual que é a função do financeiro? Vamos supor que a função do auxiliar de finanças lá é fazer o quê? É alimentar. Olha, no fechamento do dia, vendemos tanto no débito, tanto no crédito, tanto no parcelado, tanto financiamento bancário. Então, fecha lá o caixa direitinho. Imagina se essa pessoa, o auxiliar, começar a fazer a maior bagunça no caixa. Como que o presidente, a diretoria vai tomar decisões? Porque quando o auxiliar administrativo de finanças, ele vai injetar lá os dados de como que está a vida da empresa, quanto que ela vendeu, de que forma que foi o pagamento, através daquele dado que ele colocar lá, a presidência, a diretoria, a supervisão, eles vão tomar decisões. Porque aí eles vão verificar o quê? A saúde da empresa está boa? Se estiver boa, nós podemos aí melhorar, fazer uma melhoria. Nós podemos pegar um empréstimo. Ou está ruim? Não, então a gente tem que recuar. Não é o momento da gente pegar um empréstimo. Por isso que é importante. Um outro exemplo que eu gosto de dar sobre a estatística. Se você vai ao médico, por exemplo, aí o médico, o que o médico faz? Ele te pede um check-up, uma série de exames. Você busca um laboratório de confiança, o laboratório lá, o biomédico, o que ele faz? A enfermeira coleta seu sangue, coleta o que foi necessário lá, solicitado, e o biomédico ele assina lá o resultado do exame. Baseado naquele resultado que o biomédico colocou lá, o médico vai tomar uma decisão. Agora, você imagina só se ele coloca dados tudo errado lá. Ou se a enfermeira coleta um sangue, por isso que as enfermeiras, quando elas vão coletar o sangue, de imediato lá no tubinho, rapidinho, na mesma hora, elas colocam o nome da gente. Porque imagina se ela coloca o nome errado. Aquilo lá é uma estatística. Por quê? Porque os dados,
a coleta do sangue, ela coletou o sangue, o biomédico vai analisar aquele sangue lá, o biomédico vai analisar o sangue, analisando esse sangue, o que ele vai fazer? Ele vai colocar lá as estatísticas. Eu não sou dessa área, mas assim, lá nos exames não coloca lá, vamos supor que vai a glicose. Gente, eu vou chutar, porque eu não sou dessa área. Glicose, aí coloca lá 200 até 300 é normal. De 300 e tantos para cima tá fora da normalidade. Aquilo é uma estatística. E dentro daquilo lá, o médico vai tomar decisões. Aqui eu trouxe aqui, ó, conceito de estatística. A estatística é composta por um conjunto de métodos que permitem planejar experimentos. Planejar experimentos. Lembra que eu falei da indústria farmacêutica? Se a indústria farmacêutica está lançando um medicamento para combater uma doença, ele pega o quê? Pegam cobaias. Cobaias que eles assinam lá um termo de compromisso, de responsabilidade. Não é que ela vai pegar cobaias assim, a reviria sem a pessoa saber. Ele assina lá que ele está sendo cobaia. Então, como que a estatística é importante? Porque ela consegue planejar esse experimento. É viável esse medicamento, a gente colocar ele no mercado? Dentro da probabilidade que só 50% das pessoas realmente tiveram um problema resolvido. Não, só 50%. Então, não é viável. Então, não é viável a gente lançar esse medicamento. Ah, não, dentro aqui, ó, 90% das pessoas tiveram uma regressão na doença. Então, a gente pode lançar esse medicamento. Obter, organizar e resumir dados, como eu falei para vocês. Então, a gente coleta esses dados, obtém esses dados, organiza ele e a gente vai resumir ele para que a gente possa tomar decisões. Analisar e interpretar dados e tirar conclusões. Porque todo dado, ele é feito para quê? Para que a gente tome uma decisão. Você não coleta um dado para nada. Você coleta um dado para tomar uma decisão. Um exemplo aqui também que eu lembrei aqui é, por exemplo, quem tem filho aí, lá no cartãozinho de vacina, quando a gente leva no pediatra, a pediatra não pega lá, eu não sei de vocês, mas muitas pediatras, o que elas fazem? Ela coloca, vai lá naquele cartãozinho lá de vacina, tem uma página lá que ela coloca, ó, se o seu filho tem 6 anos, dentro da estatística aqui, ó, desse gráfico, de acordo com o peso que ele está hoje, com a altura que ele está, com 18 anos, com 12 anos, ele vai estar com X metros. Ele vai estar com X peso. Aí eles verificam, não, então, olha, é preciso a gente fazer com que ele emagreça, ou é preciso que tome um medicamento aqui para que ele consiga crescer, porque ele está fora da linha, da curva. População. Em estatística, é usual fazer reunião de itens ou objetos com características comuns ou semelhantes entre si, para realizar estudos e obter informações necessárias a compreender uma realidade, forma, estrutura e opinião coletiva, predominante ou minoritária, com o objetivo de melhor entender a sociedade. Então, gente, aqui, dentro dessa estatística aqui, verifica-se um exemplo. Quando lança aí um programa do governo, por exemplo, o governo ele vai verificar qual que é a aceitação desse programa. Foi aceitável ou não foi aceitável? Se foi aceitável, tudo bem, vamos continuar. Se não foi aceitável, o que a gente pode fazer de melhoria? Por quê? Porque o governo quer fazer melhoria porque ele quer ser predominante no governo. Então, se ele não está sendo bem aceitável, leva-se que nas próximas eleições eles vão tirar ele. Então, essa é importante. Por isso que tem muito governo que, infelizmente, fica 4 anos, não é? Aí ele fica 3 anos péssimo. No último ano, ele começa a mostrar serviço. Porque, infelizmente, nós brasileiros, e aqui eu falo que isso é um estudo, isso eu posso afirmar, a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer. Nós, brasileiros, a gente tem uma facilidade enorme de esquecer. Às vezes o governo foi péssimo 3 anos. Chega no último ano do mandato dele, ele começa a fazer um monte de coisa. Aí as pessoas esquecem. Aí vai lá, coloca uma pesquisa de mercado, verifica que ele está tendo uma boa aceitação e o povo vai e renova o contrato dele novamente. O que é o contrato? Elegendo. Variável. Toda pesquisa tem um objetivo de responder a uma pergunta. Quantificar atos e objetos.
a resolver um questionamento, sobretudo para esclarecer algo relevante que é desconhecido. A essa pergunta dá-se o nome de variável. Então, o que é a variável dentro da estatística, gente? Como nós estamos falando na disciplina da estatística, então, dentro da estatística, a variável é uma pergunta a qual nós estamos tentando responder. Se eu sou dona de uma empresa que faz pesquisa eleitoral, qual que é a variável minha? Responder qual será o percentual que a sociedade vai votar no candidato A e no candidato B. Quem tem probabilidade de vencer essa eleição no primeiro turno? Ou se vai ter segundo turno? Essa é a resposta. Então, a variável é por que eu estou fazendo aquela pesquisa. A variável de uma indústria farmacêutica que vai lançar um medicamento é se o medicamento vai sanar uma X doença. Se vai ser eficaz. Variável qualitativa. Seus valores são expressos por atributos, qualidades dos elementos pesquisados. Por exemplo, cor dos olhos, estado civil, time preferido, classe social. Um exemplo aqui que a gente pode falar da variável qualitativa é a pesquisa do IBGE. Lembra lá que os funcionários vão na nossa casa e fazem uma série de perguntas? Aí fala, que cor que nós somos? Preto ou branco? Coloca lá um X. O estado civil, quantas pessoas residem naquela casa? Qual que é a média salarial daquela casa? É de um salário a 3 mil reais, por exemplo, menos de um salário e assim por diante. Isso é muito importante, essa pesquisa do IBGE, porque através dessa pesquisa, o que o governo faz? Ele começa a fazer métrica. O que é a métrica? Lembra que eu expliquei? É a média. Então, dentro da pesquisa, o governo começa a verificar o quê? Como que é, qual que é o perfil da minha população? Você acha que o governo conhece a Roberta? Eu conheço a Roberta. Você acha que o governo conhece a Lívia, conhece o Wendel, conhece cada um de nós? O Alisson? Não, gente. O governo conhece o nosso CPF. E através do nosso CPF, ele sabe como que nós somos. Olha, a Roberta é preta. Então, o perfil da Roberta na minha sociedade, na minha população é preta. A Roberta ganha X. A renda da Roberta é X. Então, esse é o perfil da Roberta. Através disso, o governo começa a fazer o quê? Implementar. Qual vai ser o tipo de ação que eu vou implementar para essa sociedade? Como que vai ser o meu plano de governo? Viu a importância, gente? Gente, aqui eu estou falando de um governo correto. Porque alguém pode questionar, mas não faz isso. Eu estou ensinando da forma correta. Agora, se faz ou não faz, é outros 500, infelizmente. Variável quantitativa. Seus valores são expressos por números. Por exemplo, altura, massa, idade, número de irmãos, espessura. Lá no IBGE, quantas pessoas residem nessa casa? Já é uma variável quantitativa. Qual que é a média? Já é uma variável de idade, já é uma variável quantitativa. Então, a variável quantitativa também é importante para o governo, porque ele verifica como que é a população, como que está a minha população, entre X e Y, tem tal idade, entre A e B, outra idade. A variável que, estatisticamente, é que a família brasileira está entre quantos filhos? A média da sociedade brasileira, dentro da pesquisa do IBGE, saiu que é um chute, gente, que eu estou falando, tá? Não é um número exato, eu não sei. A família brasileira está entre 2 e 4 filhos. Aí tudo isso o governo analisa e dentro dessa análise ele começa a fazer o quê? Colocar e implementar plano de ação. Dentro dessas pessoas que estudam aqui nessa casa, quem tem o primeiro grau, quem tem só o ensino fundamental, quem tem uma graduação, quem tem um técnico, tudo isso o governo começa a implementar ações. Tabela de frequência. Dentro de uma mesma pesquisa quantitativa, os valores podem se repetir e a tabela de frequência é a forma de organização dos valores de variáveis coletadas. Gente, só beber uma água. Então, uma tabela de frequência. Vamos lá. Tabela. Vocês sabem o que é uma tabela, né? Frequência. Frequência vem de frequente. Frequente é algo que se repete, não é? Frequente, frequentemente. Então, se repete com constância. Então, a tabela de frequência aqui, ó, dentro de uma mesma pesquisa quantitativa, qual que é a frequência?
O que se repete? Vamos lá na pesquisa do IBGE. O que se repete aqui nessa pesquisa do IBGE? Repete que essa cidade, vamos supor, a cidade de Araxá ou a cidade de São Carlos, o percentual dessa cidade, X famílias são de pretos, Y famílias são de brancos. É aquilo que se repete, aquilo que é frequente nas respostas. X pessoas têm um curso técnico, Y não tem nenhum ensino médio. Repetiu-se. Classes. Os intervalos entre as frequências são chamados de classes. É aquilo que aqui é um intervalo. Supondo aqui que no IBGE saiu lá a pesquisa que as famílias recebem entre 500 daquela cidade, vamos supor, uma cidade X, recebe entre 500 e 4 mil reais. Essa é a frequência. A classe é o intervalo. Entre 500 e 4 mil reais há um intervalo, não há? Há o intervalo de 501, 502, até o 3.999. Então, o intervalo são essas classes. Séries estatísticas. As séries estatísticas são tabelas que apresentam um conjunto de dados quantitativos em função de determinado tempo, local ou época. Então, gente, quantitativas vem de quantidade, não vem? Então, essas séries estatísticas são as tabelas que apresentam um conjunto de dados numéricos, quantidade vem de números, em função de determinado tempo, local ou época. Um exemplo aqui que a gente pode dar é da pesquisa eleitoral. Lá na pesquisa eleitoral, não fala lá, por exemplo, que a pesquisa foi feita entre o período tal e o período tal na cidade tal. Então, fala o tempo, período tal, vamos supor, de agosto a setembro, ou de julho a setembro. Local, na cidade tal. Época, o ano. Gente, aqui eu não estou aprofundando muito, porque na próxima aula, acho que é na próxima aula, a gente já começa a falar mais profundamente sobre, entendeu? Que vem os exemplos e tudo mais, ensinando. Exemplos de séries estatísticas são séries específicas ou qualitativas, de qualidade. Os dados estão dispostos de acordo com a espécie ou qualidade, ou seja, o fato varia, mas a época e o local permanece constante. Então, o que acontece? O fato varia. Como assim, Roberto, o fato varia? Eu posso fazer uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa do IBGE, por exemplo, no ano de 1986, foi quando eu nasci, e posso fazer uma pesquisa do IBGE agora, de 2024. Variou, não variou? Mas a minha cor preta é a mesma cor de 1986, que era preta, é a minha cor de 2024. Então, o tempo variou, mas a qualidade, aquilo que eu sou, a cor, porque lá na pesquisa do IBGE não põe a cor, é a mesma. Não variou. É imutável. Não tem como ser, a não ser que é uma doença, mas assim, não tem como. Nasceu preto e morrer branca. Séries temporais ou históricas são sequências de dados obtidos em intervalos regulares de tempo, durante um período específico. Então, essas séries temporais ou históricas aqui, são sequências de dados obtidos em intervalos regulares de tempos durante um período específico. Então, por exemplo, lembra lá que eu falei da cidade praiana? Então, o que acontece? Lá naquela cidade praiana, no período tal vai chover. No outro período vai fazer sol. Então, dependendo desse período que foi buscado aqui, supondo que a gente buscou um período de... Hoje são 16, de 16 de dezembro até o dia 20 de dezembro. Não significa que todos esses dias vai chover. Pode ser que sim, mas pode ser que nesses dias vai ter uma oscilação. Dias vai chover, dias vai fazer sol. À noite vai chover, à tarde vai fazer sol, de manhã vai estar nublado. Séries categóricas descrevem os valores da variável em um determinado tempo ou local. Então, assim, como assim? Lembra que a variável é uma resposta. Então, a gente faz uma pesquisa para quê? Para obter uma resposta. Então, descreve os valores da resposta em um determinado tempo ou local. Então, assim, supondo,
Nós estamos na região sudeste. Se eu vou fazer uma pesquisa do IBGE na região sudeste, metricamente o número, numericamente, a resposta na região nordeste, por exemplo, não vai ser a mesma. Eu posso estar fazendo no mesmo tempo e no mesmo local, mas a resposta ainda vai ser diferente. Aqui eu trouxe para vocês distribuição de frequência. Buscando uma melhor compreensão, costuma-se distribuir os dados em classes ou intervalos, expondo a quantidade de indivíduos pertencentes a cada classe ou intervalo. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Abaixo, algumas definições usuais nos cálculos. Dados brutos são aqueles que ainda não foram organizados. Bruto. Bruto é algo que está o quê? Algo que está intacto, que nunca foi mexido. Então, precisa ainda ser o quê? Organizado. Rol, a arrumação dos dados brutos em ordem crescente. O rol nada mais é que eu vou organizar esses dados agora, brutos, e vou colocar ele em ordem crescente. O que é ordem crescente, gente? Do maior para o menor, não é? Cresce. Amplitude total. Gente, não precisa ficar desorientado, porque na próxima aula a gente vai exercitar sobre isso. Amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Frequência absoluta é o número de observações presentes em uma classe ou intervalo. Essa frequência aqui, gente, percentual aqui, eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque senão vai confundir vocês. Mas eu até coloquei aqui, está na página 11, tá? Aqui eu trouxe para vocês um curso básico de estatística online, gratuito. Quem tiver interesse é da USP. É um curso muito bom. Quem tiver interesse aí de fazer, é um curso gratuito. Se eu não me engano, ele tem até um certificado. Tenho quase certeza. Vocês pegam aqui ó, o link, quem quiser tirar foto, tira foto e pesquisa aí para vocês fazerem. Vale muito a pena, gente. Por quê? Nós, brasileiros, infelizmente, a gente subestima muito os cursos gratuitos online. Só que vocês não têm noção quanto que esses cursos eles pesam no nosso currículo. E tem muito curso bom online. Lógico, no mundo digital a gente sabe que tem coisas boas e ruins, mas tem muito curso bom aí disponível gratuitamente. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que vocês consigam acrescentar, melhorar o currículo de vocês. Porque o intuito, se vocês estão fazendo aqui um curso técnico, aqui tem diversas turmas, diversas áreas, mas se vocês estão fazendo um curso técnico, vocês estão buscando uma melhoria, gente. Essa é a variável de vocês, se fosse para colocar na estatística. Vocês não estão fazendo um curso técnico, porque eu só quero perder tempo. Porque eu não tenho nada para fazer, eu só quero ficar indo na escola, eu só quero ficar assistindo uma aula. Não, gente. A variável de vocês é uma resposta. O curso técnico é uma resposta que vocês querem dar para a vida para melhorar. Seja melhorar aí quem já está na área e quer uma melhoria, um upgrade. Quem ainda não está na área e quer mudar de área, quer ganhar mais, quer ter uma melhoria financeira, quer dar uma melhoria financeira para a família, para você mesmo, conquistar seus sonhos. Essa é a variável de vocês. Se fosse para colocar na estatística, qual que é a variável de vocês? Eu estou fazendo um curso, seja química, seja mineração, não sei, cada um está fazendo seu curso aí. Para quê? Para dar uma resposta, porque eu quero melhorar. Então, se vocês querem melhorar, comecem desde hoje. Quem não tem esse hábito, quem tem, parabéns, a buscar cursos online gratuitos, para que quando vocês terminarem esse curso técnico de vocês, o currículo de vocês não tenha assim, vou usar um linguajar aqui popular, pelado, só com curso técnico, mas que vocês consigam acrescentar. Professora, mas esses cursos são só de 5 horas, esse curso aqui são só de 10 horas, vocês não têm noção do peso que isso tem para o currículo. Por quê? Primeiramente, porque quando você tiver cara a cara com o entrevistador, ele vai te perguntar se você tem algum curso extracurricular. E mesmo que você pense assim, mas eu não fiz curso, só fiz um curso pago técnico, os outros foram tudo gratuito. O recrutador, ele vai observar que você tem uma vontade de crescimento, que mesmo você terminando o curso técnico, você não ficou só no técnico. Durante esse percurso da caminhada rumo ao término do curso técnico, você estava o quê?
melhorando, fazendo melhoria no seu currículo, buscando fazer um workshop, alguma coisa aí. Então, eu quero sim que vocês, a partir de hoje, pensem muito. Hoje, se vocês estivessem terminando hoje o curso técnico de vocês, como que estaria o currículo de vocês? Pelado aí? Nesse linguajar popular? Só com curso técnico? Ou vocês teriam outros cursos extracurriculares para implementar e para complementar, para dar um upgrade, um visual melhor nesse currículo de vocês? Porque a entrevista de emprego, a vaga de emprego é uma venda. Quando você está de frente com um recrutador, você tem que convencer ele que você é o quê? A melhor opção para a empresa. E nada melhor do que um currículo bom. Mas pode pensar, muita gente pensa, infelizmente o brasileiro pensa, mas o meu currículo, eu só tenho um técnico, o resto foi tudo curso online gratuito. Fale com o recrutador. Você não tem noção quanto que ele vai admirar essa atitude. Olha, essa moça não ficou parada. Ela buscou informações. Imagina, então, se ela tiver condições. O que ela vai fazer? Ela tem ambição de crescimento, ela tem vontade. Então, quem quiser, tira uma foto, um print aí. Faz esse curso aqui, que é um curso muito bom. Não é nada assim, gente. Porque a intenção aqui não é formar estatístico. Nem eu sou. A intenção aqui não é formar um especialista em economia. Não é isso. Por isso que esse curso aqui é um curso para iniciante mesmo. Mas vai te dar uma base. Vocês vão ver que muita coisa que eu falei está lá nesse curso. Vai te dar uma base muito grande do que é uma estatística. Porque estatística não é só para quem é matemático, para quem vive da ciência da matemática. Não, estatística é no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Se eu quero ir para a praia, eu preciso olhar lá na meteorologia. E aí eu vou verificar, condiz ou não condiz nós irmos para a praia. A estatística, se eu quero abrir uma empresa, então a estatística vai me auxiliar. Esse bairro aqui, qual que é essa renda dessa população? Esse produto que eu vendo, ele vai atingir, ele vai agregar para essa população ou não? A estatística também serve para quem está aí. Vocês estão fazendo o curso técnico de vocês. Verificando aí, como que está a aceitação desse curso técnico da cidade? Tá legal? Se não tá, então qual cidade que eu vou buscar aqui que o salário tá melhor? Porque tem ramo para todo mundo, ainda mais curso técnico. Eu, particularmente, eu acho que todo brasileiro deveria fazer primeiro um curso técnico, antes de pular para uma graduação. A graduação só se ele quiser mesmo. Mas eu acho que, primeiramente, ele teria que fazer um curso técnico. Por quê? Porque ele te dá uma possibilidade bem mais rápida de ingressar no mercado de trabalho e, na maioria das vezes, com um salário até melhor. Então, abrace essa oportunidade, vocês. Busca essas métricas. O que é a métrica? Uma medida numérica. Seja estratégico dentro da vida de vocês. Porque a vida da gente tem que ser estratégica. Não pense assim, eu vou só terminar esse curso porque eu tenho que terminar e eu quero só ter um curso técnico. Não, você pode terminar esse curso e ainda ser um grande profissional e ganhar bem com isso. Porque o técnico ganha bem. Mas abraça esse técnico com afinco, com coragem. Gente, enfim, a nossa aula terminou, né? Então, hoje eu falei sobre os conceitos da estatística, falei para vocês aqui sobre as áreas que nós utilizamos a estatística. Eu espero que deu para vocês entender. Se não deu para entender, eu peço encarecidamente que vocês entrem em contato com o Alisson, fala para ele, olha, eu não consegui entender essa parte que a professora explicou. Aí o Alisson me fala, se for necessário, eu gravo um áudio, explico novamente através de um áudio, ele encaminha no grupo para vocês. Então, falei sobre essas áreas, trouxe o conceito. Eu gosto muito de iniciar falando sobre as áreas, sobre os exemplos que a gente pode utilizar a estatística no dia a dia, e depois trazer os conceitos teóricos e assim por diante de grandes estudiosos, né? Trouxe aqui para vocês como que a estatística é composta, falei sobre a variável, sobre população, variável qualitativa, quantitativa, que eu citei o exemplo do IBGE para vocês. Trouxe sobre a tabela de frequência, que é algo que é frequente, que se repete, as classes, que é o intervalo dessas frequências. Trouxe essas séries estatísticas, os exemplos das séries estatísticas, e trouxe essa distribuição aqui. Falei com muito afinco sobre essa distribuição, porque nas próximas aulas a gente vai adentrar
com mais afinco sobre isso, né? Mas trouxe aqui para vocês terem uma noção e assimilar essas definições, ok? Desses cálculos. Espero que vocês tenham entendido a aula. Só um momento que eu vou beber uma água, gente. Eu vou parar de compartilhar para me ligar a câmera. Só um momento. Opa, deu. Gente, então, espero que vocês tenham entendido a aula, espero que vocês tenham entendido os exemplos que eu trouxe, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, um Feliz Natal, que Deus possa abençoar grandemente vocês, a família de vocês, o projeto de vocês, que todos esses sonhos que vocês têm, porque ninguém está fazendo um curso técnico para ficar engavetado, um currículo, então que vocês realmente, né, possam fazer que esse curso técnico valha a pena, vocês possam fazer aí um upgrade muito grande na vida de vocês, realizar os sonhos de vocês, realizar os projetos de vocês, os desejos de vocês, que todos nós merecemos. E um ótimo ano novo para cada um de vocês. Tchau, tchau. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Então tá bom, gente. Então vamos finalizar nossa aula. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tudo de bom. Beijos.